Juliano chegou ao Corinthians e vem mais reforços por aí. E em 2021, o Timão pode terminar a temporada? Pode, não quer dizer que vai conseguir, até com 4 grandes reforços. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! A torcida corintiana passou uma sexta-feira em festa, né? O Juliano foi contratado, depois houve o interesse no Roger Guedes, o Renato Augusto, o Corinthians ainda está à espera dele, tem chance ainda em relação ao Paulinho, e é isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui. Vamos lá, Juliano, uma baita contratação, um jogador que atua em várias posições do meio-campo e tem tudo aí para deixar esse meio-campo do Corinthians um pouco mais ofensivo, apesar do técnico Silvinho gostar de uma retranca demasiada. Mas enfim, foi uma grande contratação que o Corinthians fez e agora o Timão espera ainda fazer outras contratações interessantes. Vamos colocar entre aspas aí os galácticos, né? Tá bem longe daquela comparação com o Real Madrid, mas falando em jogadores caros no mercado, a gente vai usar esse termo. Então o Corinthians pode sim fechar com 3 grandes jogadores, que seriam o Juliano, esse já fechou, o Renato Augusto, que o Corinthians espera a rescisão dele na China. É claro que se pintar alguma coisa da Europa aí pode complicar, mas já está muito alinhada a contratação do Renato Augusto. O Corinthians já acertou com ele valores financeiros e se ele voltar ao futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. Essa é a grande notícia, porque tinha um Flamengo na parada, então o Corinthians está à frente, é prioridade no Brasil para o Renato Augusto, já houve uma conversa, já alinharam situações, valores, enfim. Falta essa rescisão para que o Renato Augusto venha fechar com o Corinthians, mas é claro, não está assinado, é bom o Corinthians ficar atento no mercado, porque se pintar alguma coisa da Europa, do exterior, nunca se sabe a cabeça do jogador, mas tudo indica que o Renato Augusto pode ser esse segundo grande reforço, né? Mais um galáctico, né? O Renato Augusto tem essa pinta, é um baita de um jogador. O terceiro reforço seria sim o Paulinho, tá? Muita gente já desistiu. Eu não estou dizendo que o Paulinho vai jogar no Corinthians, mas eu também não estou dizendo que ele vai jogar na Europa. Eu não trouxe nenhuma informação do futebol europeu. A gente sabe que o Paulinho, ele pretende sim, ele acredita que ainda pode render mais para jogar no futebol europeu, que ele tem futebol ainda para jogar na Europa. E claro, pode ter sim. O Paulinho é um grande jogador, um dos maiores volantes aí que eu vi jogar na história recente do Corinthians. A questão é, ainda não chegou nenhuma proposta que o Paulinho tenha realmente se agradado em relação à Europa. Ele mesmo falou que já recusou uma proposta da Europa. A gente não sabe exatamente o que o Paulinho quer quando se fala de futebol europeu. Enquanto não tem nada, o sonho continua. Por quê? Porque o Corinthians apresentou os números para o Paulinho, são números muito interessantes. Se for contar salários e luvas, aí o Paulinho vai ganhar quase 1 milhão no Corinthians se ele aceitar. Então o caso do Paulinho, o que me passaram, é muito parecido com o do Renato Augusto. Se o Paulinho decidir voltar para o futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. E tem muita gente falando, o Paulinho acertou com o Grêmio, o Paulinho no Flamengo. Eu vou falar uma coisa para vocês. No Corinthians, há uma confiança muito grande que se ele decidir, o Paulinho tomou uma decisão com a família, vamos voltar ao Brasil. No Corinthians, há uma segurança muito grande de que ele volta para o Timão, que ele vai atuar no clube de Parque São Jorge. Então eu colocaria uns 90%, para não cravar, eu colocaria uns 90% de acerto com o Corinthians se ele decidir voltar ao Brasil. Eu já não vou colocar 100% porque a gente não sabe o quanto o Grêmio pode descarregar de dinheiro a pedido do Filipão e mudar a cabeça do Paulinho, mas vamos confiar então na palavra do jogador, que falou em gratidão quando saiu e que voltaria ao Corinthians. Então eu acredito que
Se o Paulinho voltar ao futebol brasileiro, eu acredito nisso, opinião barra informação. Porque dentro do Corinthians, as fontes que eu converso me falam isso. Samir, se voltar ao Brasil, Renato Augusto e Paulinho vão jogar no Corinthians. Então, gente, o Corinthians pode ter aí 3 grandes reforços, né? Que eu até usei o termo galáctico aí no título, porque, vamos falar a verdade, no meio campo com Juliano, Renato Augusto e Paulinho, 3 jogadores que recentemente, né, não tão recente, mas estavam aí na seleção brasileira, os 3, né, com o técnico Tite, por exemplo. Então nós estamos falando de 3 grandes reforços. Podem chegar o Renato Augusto e o Paulinho? Podem, mas também pode não dar certo nenhum dos dois. E pode dar certo só o Renato. E pode dar certo só um outro. Então é aguardar. O torcedor corintiano tem que aguardar para a gente saber o que vai acontecer no caso Renato Augusto e no caso Paulinho. Eu hoje, e não só eu, todo mundo, acredita que o Renato Augusto está mais perto, porque o Paulinho já recebeu a proposta primeiro que o Renato. O Corinthians primeiro colocou os números para o Paulinho, conversou com o Paulinho, e o Paulinho até hoje não tomou uma decisão. Por quê? Porque ele está priorizando o futebol europeu. Agora eu não acredito que o Paulinho está priorizando o Grêmio, outros clubes do Brasil. Eu acredito que o Paulinho está priorizando o futebol europeu e por isso não aceitou o Corinthians. Agora, se não pintar nada lá, olha o Corinthians ganhando aí mais um baita reforço. Vocês estão entendendo? Vamos aguardar, vamos aguardar. Se o Paulinho for para a Europa, acabou. Se chegar uma baita proposta da Europa, acabou. Isso também serve para o Renato Augusto, hein? Tá tudo alinhado, mas não está assinado. Se chegar uma grande proposta do futebol europeu, ele vai embora. É que o Renato Augusto, eu não vejo ele com esse mercado europeu ainda. Então a chance dele jogar no Corinthians é muito grande. Vamos aguardar. E o último reforço, porque é o seguinte, olha só, entenda uma coisa que eu vou falar. O Corinthians não vai desistir de um atacante no mercado da bola. Podem chegar o Renato Augusto, o Paulinho, pode chegar ainda o Renato Augusto, já chegou o Juliano, não muda nada, tá? Escreve aí, não muda nada o planejamento do Corinthians em relação a contratar um atacante. O Corinthians continua no mercado em busca de um atacante. Tanto que ontem a gente trouxe o interesse pelo Roger Guedes, mas isso não avançou. O Corinthians foi saber os valores, o Corinthians foi saber a questão contratual dele com o clube chinês, que ainda vai até 2022, o Corinthians, até a metade de 2022, né? O Corinthians foi buscar informações. Essa é a informação. Não avançou, não teve proposta, a situação dele ainda lá está amarrada. Então, em relação ao Roger Guedes, tem que aguardar, mas isso mostra que o Corinthians quer sim, nos moldes dos reforços do meio-campo, um atacante para reforçar o ataque. E esse atacante vai ser um jogador sim que chega para ser titular, com status para ser titular, que era o caso do Roger Guedes. Que se o Corinthians conseguir... E o Roger Guedes, o problema do Roger Guedes é que é um jogador que no futebol brasileiro existe um lobby muito grande por ele. Então dizem que o Grêmio quer, outros clubes querem, então o Corinthians vai ter que entrar numa dividida, vai ter que disputar o jogador no mercado. E aí eu já acho que não vale a pena fazer loucuras pelo Roger Guedes, acho muito perigoso. Mas é um atleta interessante, porque atua do lado esquerdo, que é o maior problema do Corinthians nos últimos anos. No futebol chinês ele estava atuando do lado esquerdo, no Atlético Mineiro foi a sua grande passagem no futebol brasileiro, foi meio relâmpago, mas foi pelo lado esquerdo. Eu lembro de gols dele ali jogando pelo lado esquerdo, até lembro de algumas assistências por Ricardo Oliveira na época. Enfim, seria um baita reforço também para o Corinthians ali do lado esquerdo do ataque. O importante é que o Corinthians pode fechar até 3 grandes reforços, e aí eu usei o termo galáctico aí, tá? Exagerei um pouco, mas tá tudo certo. Mas para o futebol brasileiro não deixa de ser também, né? Exagerei, mas tô falando a verdade, porque Renato Augusto, Paulinho, Renato Augusto e Paulinho e mais Juliano é muita coisa pro futebol brasileiro. Aí é galáctico sim, tá? E pro ataque, o Corinthians tá também em busca de um grande jogador para que venha reforçar. É claro que o Paulinho pode não vir, o Renato pode chegar e o Corinthians fechar o ano com 3 reforços. Juliano, Renato Augusto e um atacante aí de ponta.
já tá bom demais também. E se fechar com o Juliano, por exemplo, só mais um atacante, tá bom também, para um time que não estava contratando nada e vai ser jogador para chegar para ser titular, muito bom. Para mim o planejamento tá correto, vamos aguardar, né? A gente precisa agora acompanhar aí a novela, né? As novelas, existem muitos capítulos, eu falei que o Renato Augusto não ia fechar fácil assim. O Paulinho, eu falei que a novela não ia terminar no dia seguinte, aí já vieram aí com proposta. O Paulinho teve proposta do Atlético de Madrid. Por enquanto fica aí a questão do Paulinho congelado. O Corinthians espera ele decidir a vida dele. E ele está esperando chegar algo da Europa, tá certo? Em relação aos outros jogadores já expliquei e falei também no Café da Fiel, no Café na Mesa, as questões de Calheri, mentira, Dedé, mentira, tá? E não tem nada em relação a esses jogadores, podem ficar tranquilos, torcedores corintianos. O que tem hoje é Renato Augusto e Paulinho, é a maior realidade. O Paulinho um pouco mais difícil, o Renato um pouco mais fácil e o Corinthians monitorando a situação do Roger Guedes, mas por enquanto também não tem nada além de uma sondagem e de uma consulta, tá bom? Essas são as informações na temperatura certa do Corinthians para você, tá? Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós já passamos de 20 mil inscritos, chegando aí já numa marca expressiva, já de 22 mil inscritos, porque nós temos aí pouco mais de 3 meses de canal, 4 meses de canal, e agradeço demais a audiência, a credibilidade, a confiança e o carinho de cada um de vocês, tá bom? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros, seja membro do Café do Setorista, são 4 planos, tá bom? Os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada aí nos planos, vem fazer parte do clube de membros, vem fazer parte do Café na Mesa, vem ser comentarista por um dia, vem estar comigo aqui no vídeo. Tem sido sensacional e a gente tem observado a qualidade dos torcedores corintianos também falando de futebol. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, tem o Café da Fiel, tá? De segunda a sexta às 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube. Essa semana 2.500 pessoas, 2.600 pessoas nos assistindo, 1.800 pessoas, 1.600 pessoas. Lembrando que a gente tem aí pouco mais de 20 mil inscritos. É uma marca muito boa, agradeço demais a audiência e a credibilidade que vocês têm me dado, tá bom? Ó, Café na Mesa de quarta-feira, tá? Tá rolando agora às 11h30 da manhã, tá? E tem os pré-jogos e pós-jogos. Hoje, Corinthians e Atlético Mineiro tem o pré-jogo, tá? E também tem o pós-jogo. Fica ligado aí no canal, dá uma olhada. Se você se inscrever e ativar as notificações, você vai ser avisado do início aí de todos os vídeos, programas e de tudo que acontece aqui no Café do Setorista. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!